Olá, admirados por Deus, tudo bem com vocês? Ó, passou de todos os limites, eu vou direto ao assunto. Esses pastores do amor, como o pastor da Abelhinha, Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, e esse pastor agora que participou desse debate, o pastor Ricardo Goldin, nem sei quem é esse ameba. Meu, sem condições. Foi um debate, ao meu ponto de vista, ruim, mas eu quero que você assista, eu vou colocar alguns pedaços, como eu venho fazendo. Pastor César, infelizmente, não conseguiu concluir a maioria das falas dele. Por quê? Porque o mediador falou demais, o mediador não deixava o pastor César concluir, e o Goldin é um larápio, é um manipulador, é um herege, e fez o que ele quis fazer no debate. Eu vou colocar aqui o vídeo, alguns cortes. Se você quer assistir o link para você assistir o debate inteiro, vai estar aqui na descrição, mas assista esse pedaço se você achar relevante ir lá assistir essa porcaria de debate, que para mim foi uma porcaria. O mediador, sem condições, não deixou o pastor César concluir, e o Goldin não cabe aqui mais adjetivos a ele, tá bom? Então, assista, para mim não tem mais o que falar dessas coisas que querem enfiar a goela abaixo de nós, essas questões aí de doutrinação LGBTQIA+, e afins. Então, assista até o fim, deixa os seus comentários, eu vou ler com muito carinho, porque só aguardo mais um pouquinho, eu vou dar mais uma bala na agulha aqui. O YouTube, ele tá reduzindo as visualizações de canais como o meu, como o Cristão Também Pensa, como outros canais cristãos de defesa da família. Tá diminuindo o alcance, então nós precisamos muito do seu like, do seu comentário. Assista até o final também, tá bom? Acompanha aí o debate, que, ao meu ponto de vista, foi um fiasco, mas vale a pena conferir. Assista. Igreja inclusiva é bíblica? E aí eu quero dar o ônus, ou bônus, de o Senhor definir esse termo exatamente para a gente poder, inclusive para orientar também os nossos ouvintes, e eles conseguirem responder essa questão, se a igreja inclusiva é ou não bíblica. O que o Senhor quer dizer com essa expressão afirmativa e inclusiva? O que seria, dentro da sua perspectiva, para a gente poder avaliar essa questão e, em seguida, dizer se a considera bíblica e por quê? O termo afirmativo é diferente, conceitualmente falando, difere do termo inclusivo. Afirmativo significa que nós afirmamos a dignidade das pessoas, independente da sua orientação sexual ou da sua identidade sexual. Todos e todas têm uma identidade que é digna diante de Deus, e isso não leva em conta a sua identidade sexual. Isso é ser afirmativo. E ser inclusivo é você acolher, é você receber. E receber com todas as prerrogativas de todas as outras pessoas, não fazendo nenhuma diferença se a pessoa tem ou não tem um tipo de comportamento sexual que seja normativo da sociedade. Então, nós temos uma igreja que é afirmativa, que, em outras palavras, nós reconhecemos a dignidade das pessoas com uma orientação sexual diferente da nossa, e nós os incluímos como membros e como participantes e como pedras vivas no templo espiritual que é a igreja. Agora, a outra pergunta que você me fez, que é o tema do nosso debate, é se uma igreja inclusiva é bíblica. E aí, quando você faz essa pergunta, eu vinha no trânsito, estava todo parado o trânsito hoje até chegar aqui, me incorreu sempre de fazer uma outra pergunta, muito típico de Jesus. Ele não respondia, ele fazia outra pergunta. E a pergunta que eu faço é: o que é uma igreja bíblica? Quer dizer, quais são os parâmetros que nós vamos definir ou determinar para dizer que esta igreja é bíblica e aquela igreja não é bíblica? Então, E como que o Senhor define isso?
Eu digo que uma igreja é bíblica quando ela, porque somos cristãos, não somos judeus, quando ela alicerça os seus valores primordialmente no Sermão da Montanha. Porque ali, para mim, é o texto áureo, é o texto de ouro do Evangelho, ou dos Evangelhos, é o Sermão da Montanha. Então, os valores do Sermão da Montanha devem estar conosco. A pessoa de Jesus, como normativa da nossa leitura do texto hebraico, inclusive. Porque Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que Deus, em tempos passados, falou de diversas formas através dos profetas. Mas nestes últimos tempos, ele fala através do seu Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, para mim, uma igreja bíblica é uma igreja que tem a referência do Sermão da Montanha como valor e que tem a pessoa de Jesus, como descrita nos evangelhos, como referência máxima. É aquilo que os teóricos chamam de a chave hermenêutica para interpretar a Bíblia sendo Jesus, é isso? É essa a ideia? Exatamente. Grosso modo é isso? Grosso modo é isso. A chave hermenêutica, por quê? Porque eu coloco a lente de Jesus para ler todos os textos da chamada Bíblia hebraica, que para nós é o Antigo Testamento. Porque há muitos textos do Antigo Testamento que eles, à luz de Jesus, eles têm que ser reinterpretados. Porque se você ler literalmente alguns textos do Antigo Testamento, sem levar em conta em Jesus, você vai ter um Frankenstein, você vai ter um conceito bíblico que é cheio de remendos, cheio de alinhavos. Então, nós precisamos sempre ter como valor o Sermão da Montanha e como referência, inclusive da divindade, Jesus. Eu gosto de dizer que nós não podemos projetar em Jesus os atributos de Deus. Nós temos que colocar em Deus os atributos de Jesus. Porque Jesus disse para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E a gente já enriqueceu bastante esse quem começo vê a mim, aí vê o Pai. De programa. Então, né? Quando a gente... porque há um problema quando a gente atribui a Jesus os atributos da divindade. Porque Jesus não mostrou esses atributos da divindade quando estava encarnado, quando esteve entre nós. E ele... O senhor diz os atributos incomunicáveis de Deus, a onipresença, a onipotência. Exatamente. Onipotência, por exemplo. Jesus não demonstrou esse atributo da onipotência. Tanto que ele chorou sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Sim, que a igreja bíblica, como definição baseada no ensinamento de Jesus, e aí eu coloco também os apóstolos, porque a Bíblia diz que a igreja é doutrinada pelos apóstolos, né? Então a doutrina dos apóstolos é importante, embora eu reconheça que exatamente como o pastor Ricardo falou, eu também reconheço que o cerne da doutrina de Jesus está em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, né? 5, 6 e 7. Ali é o cerne da doutrina de Jesus. O restante, ademais disso, é ele falando sobre aquilo tudo que ele falou nos 3 capítulos, no Sermão das Bem-aventuranças, e os apóstolos é que depois vão doutrinar a igreja. Parece que a fala de Jesus é sempre conceitual, e depois os apóstolos, eles vêm colocando, firmando ali as estacas, transformando até em regras o que a igreja deve ou não observar e tudo mais. Fato. A igreja bíblica, baseada nesse princípio, ela sempre é inclusiva no sentido de que nela se inclui todas as pessoas, todos os pecadores. Agora, a igreja, especialmente no documento apostólico, não permitia, dentro da sua membresia, alguns tipos de comportamentos que incluem esse do nosso tema de hoje. Então, a igreja no primeiro século
a igreja bíblica, né? A igreja que está na Bíblia lá. Não incluía a história da igreja, historicamente. Parece que estamos próximos de uma mudança grande nisso aí. O novo Papa, por exemplo, é mais simpático, pelo menos dos últimos papas aí, esse último Papa é mais simpático a esse tema do qual estamos discutindo aqui agora. Então, não sei, é bem provável que aconteça uma mudança, por exemplo, eu estou falando dentro do nicho católico. E no meio evangélico, algumas igrejas que a gente nunca pensava que aderiria a gente está chamando aqui de inclusivo, né? Tornando-se uma igreja inclusiva do ponto de vista do comportamento sexual humano, aderem também hoje. Agora, ser inclusivo significa que todos os pecadores vindos de todos os tipos de pecados são bem-vindos. Todos os seres humanos vindos de todo tipo de comportamento são bem-vindos. É verdade. Esse é o chamado, né? Agora, a igreja cristã, historicamente falando e biblicamente falando, a igreja da Bíblia lá do primeiro século, a igreja apostólica, ela tinha resistência, né, quanto a esse tipo de comportamento. Então, o homossexualismo, por exemplo, não era aceito na igreja cristã como norma. Embora o apóstolo Paulo diz assim, alguns de vocês foram assim, mas passaram por uma transformação. E agora fazem parte da membresia da igreja depois dessa transformação. Então, é assim que eu entendo o conceito da Bíblia. Queria só corrigir. O termo hoje não é mais homossexualismo. É verdade, eu falei homossexualismo. É homossexualidade. É verdade, eu me corrijo. Tem uma gramática aí, você precisa se atualizar. Outrora, o homossexualismo era considerado uma doença. Era considerado uma perversão de caráter. Mas isso já foi retirado dos códigos da medicina internacionalmente. A identidade homossexual, ela é um desvio de caráter. É isso que nós estamos discutindo aqui. Sim. E uma igreja afirmativa diz que não. Diz que não. Que absolutamente não tem nada uma coisa a ver com a outra. Uma pessoa pode ser homossexual e pode ser íntegra, pode ser justa, pode ser uma pessoa bonita, em termos elegante, em termos bonita, em termos não físicos, mas bonita como pessoa. Então, a prática e a identidade homossexual não tem nenhuma relação com caráter. Nenhuma. Porque eu conheço várias e várias pessoas que são homossexuais e que eu não tenho senões com respeito ao seu caráter. Inclusive, alguns na nossa igreja que constituíram família. São casadas. Eu tenho um casal de mulheres da nossa igreja, casadas civilmente, que têm uma filha e que convivem na nossa comunidade com o mesmo comportamento que se exige de uma pessoa heterossexual. Então, digo assim, quando eu digo que uma igreja é afirmativa, eu não estou, de alguma maneira, abrindo brecha para promiscuidade. Porque promiscuidade encontra-se não apenas na comunidade homossexual, mas encontra-se também na comunidade heterossexual. Aliás, nós temos tido comportamentos desviantes de heterossexuais. E de caráter mesmo. Né? De caráter, e que são da igreja. Agora vamos passar a bola para o pastor César. O que o Gondim disse é que é possível ser homossexual e isso não tem a ver com integridade. Ou seja... Bom, vamos lá. A Bíblia, a teologia... Desculpem. A teologia bíblica, ela afirma que o homem, todo ser humano, ele é completamente caído. Esse aí é o básico, né, da ideia da soteriologia. A integridade foi pelo ralo, a soteriologia. Não existe íntegros. Não existem pessoas íntegras. Eu entendo o que o pastor falou como integridade do ponto de vista de homem social. Já discordo de você a partir de Jesus. Eu já concluo. Teologia bíblica eu já concluo. Sempre que você falar de teologia,
você está falando de uma arquitetura humana. Toda teologia é humana. Toda teologia é humana. Não existe teologia sagrada. Ela, inclusive, é fruto de debates, de livros, de cartas confessionais. Bom, então vamos para textos, então. Vamos lá. O texto bíblico em si afirma peremptoriamente que não há um justo sequer. Então, no sentido... Não é teologia, é revelação. Calma aí, é assim, a teologia que eu entendo sendo saudável, a teologia que eu entendo sendo saudável, ela é fruto da revelação. Sim. A gente sabe o que Deus falou, a gente não sabe mais nada. A gente só sabe o que está escrito. Então, o que está escrito para os cristãos, especialmente textos neotestamentários, são normativos da igreja, da nossa fé. Deus se revela nas escrituras e o que nós temos para trabalhar é o texto bíblico. Mas espera aí, posso interromper? É que eu não fechei a ideia, mas pode interromper à vontade. Quando o jovem rico perguntou a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, foi que Jesus respondeu a ele. Você conhece os mandamentos? Não, ele falou assim: o que está escrito e como você lê. E como você lê. Porque o que está escrito não é necessariamente como eu leio. E como eu leio não é necessariamente a intenção do que foi escrito. Então há uma brecha enorme. Os debates, há uma brecha enorme entre o que está escrito e como que eu organizei uma teologia. Então, como o senhor leu o texto de Romanos, que não há um justo sequer, o senhor vai contra a queda como herança do pecado original de todos os homens? Vou. Então você acha que os homens são espiritualmente perfeitos? Não. Você está levando para um extremo que eu não... Porque o que eu estava dizendo lá atrás, eu falei assim, olha, pegando a fala do pastor Ricardo, ele falou assim, olha, uma igreja afirmativa afirma que a pessoa tem caráter, não sei o quê, afirma o caráter da pessoa, a dignidade humana, não sei o quê. Ok. Eu entendi essa sua abordagem como sendo uma abordagem sociológica, obviamente. Não, porque teologicamente falando, biblicamente falando, dentro das 4 linhas do Novo Testamento, não há um justo sequer. Mas então eu queria essas que o senhor 4 linhas do Novo Testamento, elas são mais largas. Vamos frear aqui, peraí, vamos frear aqui primeiro. Vamos voltar aqui à questão essa distinção entre teologia e Bíblia, ela é muito saudável, né? A teologia platônico, de que você tem uma revelação perfeita, isso é platonismo puro. Você tem uma revelação perfeita e você tem a realidade aqui, que as coisas não diferem. Você tem uma Bíblia perfeita e revelação perfeita, e você tem as interpretações que são erradas ou passíveis de serem corrigidas. O que eu digo é o seguinte: o texto bíblico, ele não é linear. A ideia de colocar no texto bíblico o pensamento grego linear e dizer, está escrito, portanto, esse é o texto, essa é a fala que está escrita, isso não faz parte não é essa, por assim dizer, não é essa abordagem que Jesus fazia do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento? Não é essa abordagem que ele fazia? Por exemplo, Jesus em nenhum momento sequer aventou essa ideia de que nós somos herdeiros e somos tortos e pervertidos pelo pecado de Adão. Nenhuma vez, em lugar nenhum. Você concorda com ele, César? Na fala de Jesus, então, não. Vamos lá. Na fala de Jesus, a postura de Jesus em relação ao Antigo Testamento, ele trata o Antigo Testamento como autoritativo? Nas palavras de Jesus Cristo, sim, claro. Nas palavras de Jesus Cristo, ele quer que o evangelho seja pregado a toda criatura, para que aquele que crê seja salvo e os demais sejam condenados. Essa é a fala de Jesus Cristo. Como eu disse lá atrás, a argumentação apostólica, que é muito mais pontual dentro do assunto, porque Atos capítulo 2 diz que a igreja é baseada na doutrina dos apóstolos. Toda a igreja cristã é apostólica. Ela depende dos documentos apostólicos também. Embora eu reconheça e fiz coro com a fala do pastor Ricardo que o cerne da doutrina cristã é Jesus Cristo. Mas a doutrina da igreja passa pelos apóstolos.
E nos apóstolos, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Nós não temos a fala dos gente- apóstolos. Nós não temos. O que nós temos em Atos dos Apóstolos... Não, esse não é Atos, Na é ver- Romanos que eu estou citando. Paulo. No off aqui, é que acho que o pastor Ricardo não quis dizer isso. Sim, exatamente, não é? Ele Porque entende como palavra de Deus todos os livros da Bíblia. a minha pergunta Pronto. era em relação a isso, né? Porque tem alguns pastores que fazem isso. Então, eu queria que a gente fosse para os textos bíblicos, Vamos lá. especialmente os textos do Novo Testamento. O pastor Então, César ó, já... O que eu tinha dito antes é que dentro do Novo Testamento, em Coríntios, por exemplo, que é o texto mais forte, Romanos também, né? Vai mostrar assim, claramente Aham. que a homossexualidade não era aceita dentro da comunidade cristã local. Isso o apóstolo Paulo diz, deixa eu ver aqui o texto. E isso reproduzindo os textos Não do Antigo sabeis que Testamento. os né? injustos não herdarão o reino A de ideia da Deus. impureza sexual. Não vos enganeis, nem impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos. Que ele usa bêbados, esses dois maldizentes, termos, né? roubadores, herdarão- Essa tradução não está correta. É você a sabe, né? atualizada. É a Bíblia Não, atualizada. não. Eu digo nos originais. Você diz do termo malacói. Não está se referindo à homossexualidade. E Sodoma e Gomorra não tem absolutamente nada a ver com homossexualidade. Sodoma e Gomorra era a cidade que estava querendo ter sexo com anjos que estavam hospedados na casa de Ló. Não que se- os anjos eram... É verdade, mas os anjos então- vistos por eles eram jovens, rapazes. Sim, mas... Então, na cabeça deles era A intenção homossexual, sim. deles era essa, né? A intenção era homossexual. Não, a intenção não era homossexual. A intenção era ter... Porque no mundo antigo, inclusive o texto de Gênesis capítulo 6, que os filhos dos homens, os filhos Filhos dos homens, filhos de Deus, tal. Então, aquele texto lá que provocou o dilúvio é que havia no mundo antigo a ideia de que ter sexo com anjos geraria uma raça de titãs, Aham. como os titãs da cultura grega. Que eram os titãs? Os Eram semideuses, né? semideuses, eram deuses e homens ao mesmo tempo. Então, o texto lá não que o é texto de homossexualidade. é que o texto de Sodoma, se diz pastor, que eram rapazes, Isso. porque a ideia angelical sempre foi masculina. Não tem nenhuma aparição de anja na não, Bíblia. É que assim, todas as vezes que aparecem anjos no Antigo Testamento e até no Novo, eles aparecem, eu não estou dizendo que eles se transformam em homens, mas a aparência deles Masculina. é um jovem, é um rapaz, um jovem, não tem asas, não tem nada brilhando, nem nada. É um homem ali. Sim. E a perspectiva da visão dos sodomitas, dos habitantes de Sodoma, eles queriam ter sexo, eles não sabiam Com que eram anjos. anjos. Mas eles não sabiam, lá no texto, eles Então- não sabiam que eram anjos. O Abraão, por exemplo, hospedou porque anjos. esses três anjos lá, isso é Gênesis 18 e Gênesis 19, né? No capítulo 18, esses três anjos chegam para falar com Abraão. Aham. Um deles continua lá com Abraão, e Abraão faz uma oração meio que intercessória, porque Ló estava na cidade de Sodoma, que Deus, através daqueles anjos, falou que ia destruir. Dois desses seres, desses anjos, que no texto, ora são chamados de Elohim, ora são chamados de anjo, ora são chamados de homens, por exemplo, eles vão lá para buscar o Ló. Quando os habitantes de Sodoma percebem esses rapazes, porque na cabeça de quem está vendo eram rapazes, e aí eles desejam ter sexo com Ló. Eu não me lembro com Ló, não, com esses rapazes, com esses anjos, que nós sabemos que é anjo porque está na Bíblia, mas a aparência deles era de rapazes. E aí eu não lembro, só se o senhor me lembrar um texto, onde esses habitantes de Sodoma sabiam que se tratava de anjos. Mas é não porque... tem no texto. Não, claro que não tem. Mas a perspectiva e a percepção do mundo antigo da possibilidade de você hospedar anjos está no texto. Porque a Bíblia, inclusive no Novo Testamento, No diz Hebreus. alguns hospedaram anjos. Mas o sem Por quê? saber está no texto, né? Então, sem reconhecer. É obviamente que os habitantes de Sodoma, eles queriam
ter Ter relações com dois jovens que estavam ali. Mas esse Mas texto... é uma interpretação. Não é o texto, não estou interpretando. Mas só ver o texto. Sim. A interpretação é dizer Mas que eles achavam que eram anjos. Aí o senhor que está interpretando. Mas vamos para os textos do Novo Testamento, então. O pastor César aí evocou um texto de 1 Coríntios e a gente tem o texto de Romanos também. O pastor Gondim diz que já discorda da interpretação aqui, dessa tradução que a Ara faz do texto de 1 Coríntios, né? Para eu dizer que minha igreja é uma igreja afirmativa, eu tenho que fazer a seguinte afirmação sobre a minha afirmação. A minha afirmação é a seguinte: entre o texto e a compaixão, eu fico com a compaixão. Entre o acolhimento e a quadratura do texto, quadrado das 4 linhas do texto, eu me dou o direito de, inclusive, errar. Você dizer assim, você está errado. Porque eu tenho para mim, assim, uma das coisas que aconteceu na Bethesda, para ela se tornar, que não foi uma decisão minha, não fui eu que decidi um dia, deu na telha, nós fizemos, minha esposa fez um curso de sexualidade na USP, pós-graduação, que ela é psicóloga, ela fez pós-graduação em sexualidade na USP. Nós promovemos vários simpósios internos, debatemos durante 2 ou 3 anos sobre esse tema, até que eu fiz essa afirmação. E eu fiz essa afirmação ao final foi uma decisão sua. Como é que aconteceu? Porque eu queria saber isso também. Como é que aconteceu? Não. Foi uma decisão do presbitério, da igreja, do colégio pastoral. Do colégio pastoral. Como que foi a adesão da igreja? Como um todo, como comunidade? Perdeu membros? Perdemos. Muitos. Porque é vigente na nossa sociedade a heteronormatividade. A heteronormatividade é o que rege a nossa patriarcal, fálica, é o que rege a nossa sociedade. Só que eu fui testemunha, e eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu fui testemunha assim, envolvido diretamente em 2 suicídios. 2 pessoas homossexuais que se suicidaram em diferentes circunstâncias. E as 2 se suicidaram afirmando o seguinte: eu já tentei de tudo, não consigo me livrar. Eu não consigo, eu sou assim. Um deles, inclusive, conversando comigo, disse: é um monstro que me persegue e eu não consigo me ver livre. Já fiz tudo. Campanha de oração, já fiz retiro espiritual. A incidência de suicídio entre homossexuais é elevadíssima, né? Por quê? Bem porque eles não se acham. Esses conflitos. Porque não se acham. Agora, eu achei curioso... E aí, assim, eu, Ricardo Gondim, agora não estou falando da Bethesda, tá. Eu, Ricardo Gondim, cheguei à questão da homossexualidade não tratando diretamente da questão da homossexualidade. Sim. Tratando, primeiro, da questão do ser humano. Da pessoa. Eu não vejo as pessoas como puras. Eu acho que tem que pregar o evangelho também. Mas eu posso pregar o evangelho também na perspectiva de Pedro na casa de Cornélio. Pedro, na casa de Cornélio, foi enviado por um anjo dizendo o seguinte: vai lá e anuncia o evangelho a Cornélio, porque Cornélio é justo, é temente a Deus, as esmolas dele chegaram ao céu. Então, eu prego o evangelho também, partindo do princípio que algumas pessoas precisam ouvir o evangelho, não porque estão condenadas a ir para o inferno. Elas precisam ouvir o evangelho porque elas são pessoas tão dignas, tão bonitas, que é impossível que uma pessoa passe pela vida sem saber diretamente quem foi Jesus de Nazaré. Então, eu chego à questão da homossexualidade partindo desse princípio, de que Jesus olhou para um centurião que era romano, era pagão, e disse: eu nunca vi em Israel fé igual a desse homem.
ela olhou para uma mulher cirofenícia e disse que o corrigiu. A mulher o corrigiu. Nós tentamos, às vezes, adocicar o texto, mas a mulher corrigiu Jesus, porque Jesus estava repetindo uma espécie de racismo estrutural da qual ele era parte. Jesus foi culpado de racismo nesse momento? Não foi culpado. Não é culpado. Eu não sou culpado quando eu reproduzo sem querer, sem intenção, alguma estrutura injusta da minha sociedade. Agora, na hora em que eu sou alertado e que minha consciência é acesa a respeito disso, eu entendo esses... E aí, Jesus, porque a Bíblia não diz que Jesus nasceu perfeito. Jesus foi aperfeiçoado naquilo que ele sofreu, está escrito no texto. Ó, vamos ouvir o pastor César agora, né? São muitas considerações e o tempo tão curto, mas vamos lá. Tanto o texto de Cornélio quanto o texto da Cirofenícia, eles estão a um timing da graça de Deus para alcançar os pagãos na Bíblia. A revelação bíblica diz que Jesus veio para que era o seu, aí ele sendo escanteado pelos que era seu, aqueles que o receberam são chamados filhos de Deus e tal. E é isso que Jesus fala para a mulher samaritana. Para a mulher samaritana não, para a mulher cirofenícia, né? Ela era pagã, ela era lá do norte, lá da Fenícia e tudo mais. E é uma coisa muito parecida que acontece com Cornélio. Eu não acredito, pastor, que ele era justo? Respeitando, porque a Bíblia não chama ele de justo. Chama, verdade. Chama. Mas a Bíblia não chama ele de salvo. Não. Entende? Então... Mas o termo salvo não se aplicaria ali. Exatamente. Então a salvação depende do evangelho. Tanto que os lençóis dos animais impuros foi colocado lá para mostrar que ele não era limpo. Seria isso. Do ponto de vista da religião, da fé. Porque lá no capítulo 11, quando Pedro vai explicar... Mas ele precisava ouvir falar de Jesus. Exatamente. Então, ele precisava ouvir falar de Jesus. Então, eu reconheço que no mundo tem pessoas digníssimas, pessoas cuja moral, enfim. Só que nada disso salva essas pessoas. Porque a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. E essas porque pessoas, a nossa justiça é insuficiente. Todas essas pessoas precisam ouvir o evangelho. Então... Como eu entendo que homossexualidade é uma questão comportamental... Não é. Então, porque são duas maneiras distintas de lidar com isso. Mas aí, por exemplo, assim como existem pessoas que também optaram pelo suicídio porque não conseguiram deixar algum tipo de vício. Ninguém opta pelo suicídio. Não, ninguém opta pelo suicídio. Pastor, mas o suicídio Tenta entender o meu ponto de vista da forma que eu estou falando. O suicídio é a pessoa tirar a própria vida. Sim, então, mas ninguém opta. Não é uma opção. A pessoa está um ponto de desespero, respeito. Mas quem chega nesse ponto é porque não vê saída para as respostas que ele não tem. Ele está procurando respostas e ele não achou. Então ele porque Deus não cobra de nós aquilo que a gente não pode dar. E eu não estou colocando, inclusive, a questão soteriológica em cima do suicídio, não é nem esse tema. Mas pessoas vindas de outros tipos de comportamento também terminam em suicídio e isso não salva a pessoa. Não, entendeu? O que salva... O que salva é Jesus Cristo. A gente está a 2 minutos de terminar.